Eu sempre gostei de trilhas, principalmente sozinho. Depois de um término pesado, daqueles que te deixam meio perdido, decidi fazer uma viagem cruzando o país. Eu tinha 31 anos e precisava limpar a cabeça. Utah era um dos lugares que eu mais queria visitar. Então escolhi uma área isolada na Floresta Nacional Wasatch. Dirigi por uma estrada estreita, até onde consegui e estacionei. Não havia sinal no celular, o que para mim era perfeito. Peguei meus equipamentos e comecei a trilha em direção a um ponto alto que ficava a alguns quilômetros dali. Eu sempre baixava o mapa antes, então sabia mais ou menos onde estava. Depois de cerca de 1 hora caminhando, começou a chover. Era leve, mas eu odeio trilha na chuva. Resolvi voltar. Logo avistei meu carro ao longe. E quando cheguei perto, meu estômago virou. Os 4 pneus estavam completamente rasgados. Aquilo não tinha sido acidente. Alguém fez aquilo de propósito. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Só o som da chuva batendo nas folhas. Sem sinal de celular, eu precisava de uma solução. Lembrei que no topo da montanha provavelmente teria sinal, então decidi voltar e subir até lá. Enquanto caminhava de volta, comecei a perceber algo estranho. Um barulho leve atrás de mim, como passos. Paravam quando eu parava. Continuavam quando eu andava. Não quis olhar, só acelerei. O sol já estava se pondo e a floresta começava a escurecer. Quando finalmente cheguei ao topo, consegui sinal e liguei para a polícia. Expliquei tudo. Os pneus, o barulho, a sensação de estar sendo seguido. Mas ainda tinha um problema. Eu precisava voltar. Decidi não fazer o mesmo caminho. Tentei contornar por outra direção, andando em semicírculo. Funcionou por um tempo, até eu ouvir um galho quebrando à esquerda. Depois outro som atrás de mim. Foi aí que percebi. Não era uma pessoa, eram várias. Continuei andando rápido até encontrar algo que me fez gelar. Um acampamento improvisado no meio da floresta. Troncos formando um círculo, como se várias pessoas ficassem ali. Aquilo estava recente. Eu comecei a correr. Mais sons surgiram ao redor. Agora não tentavam mais se esconder. Olhei para trás por um segundo. Pelo menos 6 pessoas vinham correndo atrás de mim. Todas vestidas de branco. Corri como nunca corri na vida. Pulmões queimando, pernas falhando, mas eu sabia que se parasse, acabava ali. Finalmente vi meu carro. E ao lado dele, uma viatura. Cheguei quase desmaiando. Quando olhei para trás, não havia mais ninguém. O policial ouviu tudo e depois disse algo que até hoje me dá arrepios. Aquela região tinha histórico de grupos isolados vivendo na floresta. Cultos. Gente que não gosta de visitantes. Eu nunca mais voltei lá. Depois de anos fazendo trilhas pelos lugares mais conhecidos, comecei a buscar algo diferente. Trilhas menos exploradas, lugares que não apareciam em guias turísticos. Era mais arriscado, claro, mas também muito mais emocionante. Foi assim que encontrei uma floresta em Connecticut que quase ninguém visitava. Na verdade, era praticamente proibida. O lugar tinha uma história antiga, cheia de relatos estranhos, mas eu nunca fui do tipo que acredita em lendas. Para mim, era só mais um ponto isolado perfeito para explorar. Entrei na floresta por volta do meio-dia. Ainda tinha bastante luz, então não me preocupei com o horário. Logo nos primeiros minutos, percebi algo estranho. Silêncio. Não era o silêncio comum de uma trilha pouco movimentada. Era absoluto. Não havia pássaros, insetos, vento nas folhas. Nada. Só o som dos meus próprios passos e da minha respiração. Aquilo me incomodou no começo, mas tentei ignorar.
Já tinha passado por florestas mais vazias antes. Como de costume, comecei a colocar meus marcadores nas árvores, pequenos adesivos que eu usava para marcar o caminho. Era um método simples, mas eficiente. Na volta, eu ia recolhendo todos. Continuei caminhando por um bom tempo até que ouvi algo. Um som baixo, arrastado. Parecia um lamento. Parei imediatamente. Fiquei imóvel, tentando identificar de onde vinha. O som era estranho demais para ser um animal comum. Era longo, irregular, quase humano. Olhei ao redor, mas não vi nada. A primeira coisa que pensei foi em um animal ferido. Mas mesmo assim, algo não encaixava. Não havia qualquer outro sinal de vida naquele lugar. Decidi ignorar. Continuei andando, mas agora mais atento. Depois de alguns minutos, encontrei algo que fez meu corpo inteiro gelar. Uma árvore com marcas. Não eram arranhões aleatórios. Eram cortes, símbolos. Como se alguém tivesse entalhado aquilo com intenção. Olhei ao redor. Outras árvores tinham as mesmas marcas. Aquilo não era natural. Foi nesse momento que decidi ir embora. Sem pensar duas vezes, virei e comecei a seguir o caminho de volta, recolhendo meus marcadores como sempre fazia. Tudo parecia normal. Até eu perceber algo errado. Os marcadores estavam baixos demais. Eu sempre colava na altura do ombro. Aqueles estavam na altura da cintura. Parei na hora. Meu coração começou a bater forte. Alguém tinha mexido neles. Alguém esteve ali, enquanto eu ainda estava dentro da floresta. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Sem perder tempo, comecei a andar mais rápido, depois correr. Sem os marcadores corretos, eu já não tinha certeza absoluta do caminho. Aquilo só piorava tudo. Depois de alguns minutos correndo, parei rapidamente e peguei o celular. Por sorte, apareceu um sinal fraco. Abri o mapa e consegui ver onde estava meu carro. Memorizei a direção e o sinal sumiu logo em seguida. Guardei o celular e continuei. Foi então que ouvi o som novamente. O mesmo lamento, mas dessa vez, muito mais alto e muito mais perto. Parecia estar logo atrás de mim. Disparei a correr. O som me acompanhava, sempre atrás, sempre na mesma distância. Eu não tinha coragem de olhar. Meu corpo inteiro estava em alerta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas eu não podia parar. Depois do que pareceram minutos intermináveis, finalmente vi a saída da floresta. Assim que atravessei o limite das árvores, o som parou. Instantaneamente, como se nunca tivesse existido. Entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. Até hoje tento encontrar uma explicação lógica. Alguém estava lá, tenho certeza disso. Alguém que viu meus marcadores e decidiu brincar comigo. Ou pior, me levar para algum lugar de onde eu talvez não voltasse. Quando eu era mais novo, minha casa era o ponto de encontro do grupo. Meus pais eram tranquilos e quase nunca desciam para o porão, onde a gente passava horas jogando sinuca, ouvindo música alta e bebendo escondido. Nos fundos da minha casa começava uma área de mata. Se você atravessasse por ali, chegava em uma estrada de terra e do outro lado havia um reservatório enorme. Era proibido entrar, mas isso nunca impediu a gente. Aquele lugar fazia parte da nossa rotina desde sempre. Numa noite estávamos todos entediados. Éramos 5. Eu, Chester, Rick, Jasper e Hassen. Alguém sugeriu irmos até o reservatório e todo mundo topou na hora. Ainda à beira havia um pouco de luz, então não parecia uma má ideia. Atravessamos a mata, passamos pelo buraco na cerca que já conhecíamos e seguimos até a beira da água. Ficamos ali por um tempo conversando, bebendo.
até decidirmos andar mais para o lado oposto do reservatório, onde tinha uma área que a gente chamava de praia. Depois de uns 20 minutos de caminhada, as coisas começaram a ficar estranhas. Hassen levantou a mão pedindo silêncio e apontou para a frente. No começo não vi nada, mas então percebi. Uma pessoa, lá longe do outro lado da margem. Ela estava se movendo devagar, arrastando algo. A gente ficou em silêncio observando. Conforme ela se aproximava da água, dava para ver melhor. Era um saco preto grande, pesado. O jeito como ele puxava aquilo não parecia normal. Ninguém disse nada, mas o clima mudou na hora. Aquela sensação de curiosidade virou um desconforto pesado. Então ficou pior. Outras 3 pessoas saíram da mata, 2 também arrastando sacos. A terceira carregava um caiaque. Meu estômago embrulhou. A gente não estava mais assistindo algo estranho. Estávamos vendo algo errado, muito errado. O primeiro cara entrou no caiaque com um dos sacos, remou até o meio do reservatório e simplesmente empurrou o saco para dentro da água. Ele afundou, sem resistência, sem nada. O cara voltou, pegou outro saco, fez a mesma coisa e depois mais um. Ninguém ali falou nada, nem sussurrou. A gente só ficou parado, congelado, tentando processar o que estava vendo. Até que meu celular tocou. O som foi alto demais. Parecia um alarme naquele silêncio. Desliguei na mesma hora, mas já era tarde. Os 4 homens pararam e olharam direto na nossa direção. Foi nesse momento que tudo virou instinto. A gente correu, sem pensar, sem falar, só correndo. Atrás de nós, dava para ouvir movimento, eles estavam vindo. Correr na mata já é difícil normalmente. No escuro, com o chão molhado e o medo te consumindo, é um pesadelo. Tropeços, galhos, respiração pesada. Mas ninguém parou. Quando chegamos perto da cerca, entrei em pânico. Eu não lembrava onde estava o buraco. Comecei a andar de um lado para o outro desesperado, passando a mão na grade, tentando achar. Atrás de nós, passos. Eles estavam perto, muito perto, até que Rick gritou. Ele tinha encontrado. A gente se jogou por aquele espaço como se fosse a única coisa separando a gente da morte. E continuamos correndo. Só paramos quando chegamos no meu quintal. Ninguém falava nada. Só tentávamos recuperar o fôlego. Hassen foi o primeiro a reagir. Pegou o celular e ligou para a polícia. Contamos tudo. Eles chegaram rápido, revistaram a área, fizeram perguntas e então encontraram algo que fez meu sangue gelar. Pegadas, vindo da mata e parando no limite do meu quintal. Não eram nossas. Eles tinham seguido a gente até em casa. Dias depois, a polícia encontrou 3 corpos no reservatório. A notícia saiu em todo lugar. Nunca pegaram ninguém. Mas o que mais me marcou não foi o que vimos naquela noite. Foi saber que aquelas pessoas sabiam exatamente onde eu morava. Por meses, minha mãe dizia ver movimento na mata à noite. Às vezes, luzes, como se alguém estivesse observando. A gente acabou se mudando pouco tempo depois. Até hoje, quando lembro daquela noite, eu penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se aquele telefone não tivesse tocado. Talvez eles nunca tivessem olhado para a gente, ou talvez a gente nunca tivesse saído dali.